Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula complementar da aula 1 da nossa jornada Ser Design. Então nessa aula, eu preferi até fazer ela separada para ter esse momento totalmente prático, onde eu quero mostrar para você um conteúdo que ele vai adicionar com aquilo que nós estávamos conversando na outra aula mais explicativa, na outra aula apresentando mais o cenário do design. Então nós falamos muito sobre as oportunidades, eu mostrei muito para você sobre as diversas possibilidades que você tem de começar na área do design, os mercados que estão aparecendo, que ficaram mais evidentes, principalmente agora nesse cenário que nós estamos vivendo. E dentro de todas essas possibilidades, a possibilidade de trabalhar com design para as redes sociais tem sido algo que cresceu gigantemente. Então, assim, né, foi exponencial o crescimento, a procura, as empresas que tinham só lojas físicas precisaram utilizar dessa estratégia de trabalhar com redes sociais, com ferramentas online para divulgar o seu produto ou serviço. E o designer que está bem preparado, que sabe desenvolver esse tipo de material, pode aí conseguir bastante clientes. Então, dentro desse nicho, dessa conversa, nós estamos falando bastante também da criação de posts para as redes sociais. E eu vou mostrar agora nessa aula prática como você pode criar um bom post para a rede social, respeitando as configurações, trabalhando dentro de configurações ideais, para ter uma qualidade aceitável, para você ficar com aquele grau de profissionalismo, para ficar com aquele grau realmente de um conteúdo de valor que você vai poder colocar nas redes sociais do seu cliente, ou até nas suas próprias redes, e vai trazer um profissionalismo, né, uma credibilidade, uma qualidade para o seu material. Então eu estou aqui no Photoshop, eu tenho uma arte aqui de abertura, eu vou fechar essa para começar com você do zero. Eu estou utilizando o Photoshop a versão CC 2020, então eu vou vir aqui ó, na tela inicial do Photoshop, eu vou aqui no botão Criar, ele vai me abrir essa tela com as pré-definições, então com as configurações do arquivo que eu estou iniciando. Isso é muito importante, você sempre olhar, geralmente, né, os profissionais ou quem está iniciando na área também acaba querendo ter um pouco de pressa nessa parte e não olha todos os detalhes, as configurações, então isso pode levar a algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade mais à frente. É sempre importante você ter atenção a todas as telas, a todos os detalhes que abrem nos softwares que você está trabalhando. E aqui no Photoshop, então ele me traz algumas pré-definições, eu vou trabalhar com material para foto, para impressão, para arte e ilustração, para web. Então ele traz várias configurações, se eu for em web ele já me traz alguns formatos. Ele para dispositivos móveis também, algumas pré-definições, para filme e vídeo, alguma coisa nesse sentido, impressão. Né? Eu vou deixar aqui no recente, até que aparecem alguns arquivos que eu estava editando por último, mas o nosso grande objetivo aqui é mostrar para você do zero, né? Como que você configura então um arquivo por completo, como que você cria um post do zero, mesmo sem ter nenhuma experiência com o programa. Então você entrando no Photoshop, você indo ali no menu criar, você vai vir aqui ó, nos detalhes da predefinição. Então o primeiro deles ele pede como se fosse um nome, já para você identificar isso que você está criando. Eu vou colocar aqui ó, post, underline, eu vou colocar assim ó, quadrado. Até para nós termos a referência, que dentro, principalmente, nós estamos focando aqui no Instagram, mas no Instagram você tem a opção de fazer um post quadrado, um post retangular, um post carrossel. Nesse caso aqui nós estamos fazendo um post simples, um post quadrado. Esse post quadrado ele tem uma largura, então aqui ó, nós temos largura e altura. Quando nós estamos falando de material para web, para internet, nós utilizamos a escala de medidas em pixels. Então nós vamos colocar aqui ó, largura e altura, nós vamos colocar o valor de 1080 que é o formato exato desse post quadrado. A orientação então aqui é indiferente, né? Ele já vai até ajustar para alguma delas, mas 1080 por 1080 ele vai ficar um post quadrado. Aqui embaixo que vem um grande segredo, essa parte de resolução. Eu vejo até muito conteúdo online, muito conteúdo gratuito, até o pessoal passando algumas orientações que nem sempre são as mais corretas. Como que funciona? Para você fazer um material digital, um material que você vai utilizar nas redes sociais principalmente, a resolução recomendada é 72 dpi. Ah, Marcos, mas eu vi num vídeo que eles recomendavam colocar 300 dpi. O que vai acontecer? Você está fazendo um arquivo mais pesado do que deveria. E isso pode ter problema depois na hora que a própria plataforma, o Instagram em si, vai otimizar essa imagem e ali você perder qualidade. Então você está salvando com uma propriedade a mais, né, com excesso de informação, que vai acabar fazendo o efeito contrário, né? Então, pelo excesso de informação, você vai deixar o seu arquivo mais pesado e é recomendável que sempre a imagem que você for postar lá no Instagram ele fique até com menos de 1 megabyte. Então, se né, você deixar ali 300 dpi, você vai criar talvez um arquivo que ele vai ficar com 5, 6 megabytes
e depois, na hora que você for colocar na plataforma, ela vai otimizar. Então, o grande erro e a grande dificuldade que muitos encontram, mas eu fiz na qualidade máxima e ficou ruim na hora de postar. Foi principalmente por causa disso aqui, ó, que exagerou na resolução sem ter necessidade. Então, se você já começa com essa resolução de 72, ele já está trabalhando em um perfil totalmente otimizado para ficar legal lá no seu Instagram. Pode ter certeza, pode confiar. Nós temos daí aqui embaixo o modo de cores. Então, sempre quando nós formos trabalhar para material digital, nós vamos preferir o RGB. Percebam que também um formato muito falado é o CMYK. CMYK é um formato mais para impressão, voltado para impressão, né? O RGB sempre que for para material digital. Aqui podemos deixar em 8 bits. E as configurações adicionais aqui, nessas configurações de perfil de cor, nós podemos selecionar o formato sRGB. Então é uma variação, né? Ele entra dentro das cores RGB, mas ele é um perfil de cor dentro do RGB. E o mais recomendado para as redes sociais é nós mantermos esse sRGB. Então nós vamos deixar esse e as outras pré-definições nós deixamos como está. Aqui tem um detalhe só do conteúdo do plano de fundo, que a gente pode tanto começar com um plano de fundo branco, preto ou transparente. Eu particularmente gosto bastante do transparente, então eu vou deixar aqui em transparente, mas essa é opcional, tá? Independente da cor que vocês deixarem, não vai influenciar na qualidade do arquivo de vocês. Então, com essas configurações básicas, eu vou clicar aqui em criar e ele vai criar para mim, ó, a minha prancheta, né? Então a minha área de trabalho, diríamos a minha página, né? Minha folha. O conteúdo que eu vou criar ele vai ficar aqui dentro. Então, como eu falei para vocês, essa é a pré-definição básica de um post quadrado e aqui dentro eu vou colocando o conteúdo. Umas regras básicas, até que eu vou passar para vocês agora e nós vamos desenvolver nessa primeira atividade da nossa aula 1, é o seguinte: sempre que você for pensar na composição de um post para redes sociais, você pensar sempre na mensagem que você quer passar com esse conteúdo. Então você montar uma composição que toda ela converse entre si, desde o tema, com o assunto, com as imagens que você vai utilizar, com as cores. Então tudo tem que ter uma harmonia em si. Eu vou fazer aqui uma aplicação prática, uma aplicação rápida, mas depois, dentro do tema que você escolher, dentro do nicho que você for aplicar, que no material complementar, no PDF em anexo, vão ter todas as orientações desse desafio, já que eu estou fazendo para você nessa aula 1, de você já exercitar um pouco da ferramenta, mas de você pensar nessa sequência de informações. Então, eu vou ter uma imagem de fundo. Geralmente, toda postagem que a gente faz, a gente começa pensando num background. Então, uma imagem de fundo que ela seja evidente, que ela converse muito com aquele tema. Depois, uma imagem no segundo plano, uma imagem que ela vai mostrar algum produto, algum serviço, ela vai vender algo, vai mostrar, divulgar aquilo que eu estou querendo. E um texto também de apoio para fechar essa composição. Então, essa é uma regra básica para você ter um post de redes sociais legal. E aqui na tela inicial do Photoshop, para quem ainda não teve nenhuma experiência com a ferramenta, então nós temos do lado esquerdo a caixa de ferramentas, onde nós temos as principais ferramentas, as ferramentas mais básicas para nós fazermos os projetos e várias, né, as variações delas. Então aqui dá para fazer projetos desde o básico até o nível super avançado. Mas a princípio nós vamos utilizar algumas ferramentas daqui. E do lado direito, aqui dentro dos painéis, que todos eles também são personalizados, então eu posso movimentar para um lado, para o outro, mas aqui nos painéis eu tenho também algumas configurações que eu vou acabar utilizando, principalmente essa aqui de camadas. Então o Photoshop ele tem uma vantagem, né, uma lógica assim de funcionamento que ela é muito bacana quando eu trabalho com camadas, com a sobreposição de camadas. Então isso permite eu aplicar vários efeitos e me dá um grau de profissionalismo muito legal. Então, para esse desenvolvimento desse material que nós estamos fazendo, nós vamos trabalhar também com a criação de algumas camadas, né? Eu não vou fazer nada muito avançado, então nós estamos começando a nossa jornada. Talvez você seja alguém que ainda não tenha muita experiência ou que nunca utilizou o programa. Nós vamos fazer algo para você entender realmente só como que funciona essa estrutura de um post. E daí, dentro do seu nível, do seu grau já de conhecimento da ferramenta, você vai poder explorar também um pouco mais, um pouco menos e entregar, né, mostrar assim, um pouco do resultado do seu trabalho. Então, pensando nessa lógica, o que eu recomendo também? Nós vamos fazer um post. Um post nós precisamos de imagens. E imagens sempre é recomendável você trabalhar com imagens de alta qualidade. Então, eu vou vir aqui na internet, né, eu estou utilizando aqui o navegador, o Chrome, independente do navegador que você for utilizar.
Aqui, ó, no meu site, eu estou disponibilizando para vocês. Vocês têm como acessar a página marcosramosdesign.com.br/banco imagens. Então, nesse link de acesso, o que eu organizei aqui para vocês? Esse link de acesso, eu tenho diversos bancos de imagens. Só isso aqui já vale um ouro para vocês. Essa dica que eu estou dando é uma dica de ouro. Então, anotem. Quem ainda não pegou essa informação no PDF, anotem. Em marcosramosdesign.com.br/banco imagens, tem uma página simples aqui, então você só vai colocar o seu e-mail, no caso aqui eu coloquei meu e-mail, e vou clicar em acessar agora. Tem a minha relação de banco de imagens que eu uso diariamente no meu trabalho. Então, quando eu desenvolvo materiais para as redes sociais, materiais profissionais também eu utilizo aqui, que são principalmente bancos de imagens gratuitas. Então, isso é uma grande vantagem que nós temos também dentro da área do design, de você começar, de você trabalhar com bancos de imagens gratuitos, então você não tem esse investimento de início e você consegue já, de certa maneira, comercializar, de você conseguir já alguns clientes desenvolvendo esse tipo de serviço. Então são imagens que até os próprios bancos de imagem eles já disponibilizam elas gratuitamente. Então você não está fazendo nada irregular, tem os direitos ali de uso. Algumas delas você precisa ler ali as informações, se forem imagens que para uso comercial você precisa pagar os direitos de uso de imagem, tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas principalmente esses bancos de imagens gratuitas, a maioria deles disponibiliza as imagens, né, para você utilizar livremente, tanto no material que você vai fazer para uso pessoal, comercial. Então aqui tem uma relação, eu sempre atualizo essa relação, devem ter mais de 30, 40, 50 bancos de imagens aqui. Por isso até que eu recomendo que você sempre acesse aqui no meu site, porque ela vai estar o mais atualizada possível. Então se agora nos próximos dias surgir algum novo banco de imagem ou alguma nova ferramenta que eu conheça, eu vou atualizar aqui e sempre que você acessar vai estar o máximo atualizado. Eu gosto particularmente desse primeiro, até uma sequência que eu fiz aqui, ela é bem lógica. Então, esse primeiro, pexels.com. Ó, e vejam a praticidade. Então, aqui no site Bancos de Imagem, né, dentro do meu site, você só clicando em cima do link, você já é encaminhado para a página. Então, para você fazer uma busca em vários bancos de imagem, fica até muito tranquilo, né? Você vai clicando só em cima do banco de imagem, se eu clicar em outro, ele já abre em outra aba o outro banco de imagem. E por aí vai. Então, tem banco de imagem só focado no ramo de alimentação, por exemplo. Ó, esse Foods Feed. Então, esse aqui são só imagens de alta qualidade para você trabalhar. Então, você que vai trabalhar com hamburgueria, com pizzaria, com alguém da área da alimentação, olha só que ouro isso aqui, olha quanta imagem de qualidade. Uma dica também que eu dou para vocês, dependendo do banco que vocês utilizarem, se for um banco internacional, principalmente, algo que esteja em inglês, daí é importante vocês utilizarem termos em inglês para busca. Eu sempre recomendo, né? Quando você não encontra ela em português, você encontra em inglês. Então eu vou colocar, por exemplo, eu vou aqui no Pexels, como eu falei para vocês, e eu vou fazer algo dentro da temática que eu estou trabalhando aqui na jornada. Então eu botei um termo aqui, ó, de busca, eu vou colocar space, né, que seria espaço, né? Eu vou até colocar em português aqui, para mostrar para vocês a diferença. Ó, eu coloquei em português o termo espaço e olha só os resultados que ele me deu. Então ele me deu alguma coisa aqui de elementos da natureza, mas nada muito dentro daquele conceito, daquele resultado que realmente eu esperava, né? Então eu esperava algo espacial e tal para essa temática da jornada. Então, quando eu mudo aqui meu termo de busca para, né, para o termo em inglês, space com um S mudo ali, olha só como já muda o grau de resultado, né? Então melhorou consideravelmente a qualidade do meu resultado, já é outra base de dados, né? Outra base de informação que ele está trazendo para cá e um conteúdo de muito mais valor, né? Então aqui dentro eu vou olhar nas diversas imagens que eu tenho disponível, né? Deixa eu pegar uma aqui que converse bem com aquilo que eu quero passar. Talvez eu vou pegar essa aqui. Ó, e sempre o que eu falei para vocês antes é importante vocês olharem, né? Então aqui, ó, ele fala sobre, né, o autor, tudo, tem a possibilidade de fazer doação, de seguir, isso aqui também se torna uma grande rede de comunicação com profissionais da área, e ele traz a licença, então disponível para uso gratuito. E se você ainda tiver mais alguma informação, ó, disponível para uso gratuito e não é necessário citar os créditos. Então essa, por exemplo, para me fazer esse tipo de material, como eu estou fazendo até para minha própria rede social aqui, não teria algum problema em eu utilizar. E eu vou vir aqui no botão Baixe Grátis, né, ele abriu essa tela adicional, não tem problema, e fiz o download aqui da imagem.
Então eu vou, né, utilizar essa imagem lá na minha composição. Já trouxe ela para cá. Eu vou colocar até nessa outra pasta aqui junto com as minhas fotos. Isso, foi. Então eu vou trazer essa imagem para dentro do meu Photoshop. Eu posso só arrastar. Rapidamente eu coloco ela aqui, ó. Um detalhe também, quando você vai trazer uma imagem para dentro do Photoshop, eu estou redimensionando ela, então eu posso pegar, né, vou até fazer esse processo de novo, ela está salva aqui numa pasta no meu computador, eu vou arrastar ela para dentro do Photoshop, eu posso fazer isso também, e quando eu arrasto, logo no primeiro momento ele já pede para eu redimensionar, então ele está perguntando se o tamanho vai ser esse, se eu quero ampliar ou reduzir. Se eu der um Enter, ele já confirma e ele fixa essa imagem desse tamanho. Agora, se eu quiser, por exemplo, ampliar ela para cobrir toda a área do post, eu vou precisar pegar aqui, ó, pela diagonal. Eu sempre recomendo de você pegar pela, né, o que nós chamamos da quina da imagem, né, mas pelo cantinho da imagem, e você pode ampliar ou reduzir. Só que percebam o seguinte, como o mouse fica livre, aqui corre muito o risco de eu distorcer a imagem, ó. E isso aqui é o que eu vejo em muitos trabalhos assim que destaca o olhar e fica um trabalho com um nível muito amador. Você nunca faça isso aqui em uma das imagens. Mesmo imagem de natureza, mesmo um padrão, uma textura, qualquer elemento, nunca faça esse processo, porque sempre vai ficar perceptível o nível de, né, a qualidade do material que foi desenvolvido. Então cuidem bastante com isso. E o recomendável aqui é você segurar o Shift para você ampliar ou reduzir. Então quando eu seguro o Shift aqui no teclado, eu fico com um grau de proporção da minha imagem. Então ela amplia e reduz proporcionalmente. Então eu vou colocar ela aqui até ela cobrir essa lateral. Eu posso definir se eu quero deixar ela mais para cima, mais para baixo. Ó, eu vou fazer um posicionamento mais ou menos assim, para ter uma referência e dou um Enter, eu confirmei. Eu fiz o background, né, o que seria o plano de fundo desse meu post, né, desse meu material. Percebam o seguinte, aqui nas minhas camadas já veio uma primeira camada para cá, que é essa camada da fotografia. E eu posso até clicar duas vezes aqui e renomear. Então eu posso colocar como, né, nós utilizamos muito o termo background, mas para facilitar vamos botar aqui, ó, fundo, para lembrarmos que é o fundo da imagem. Então eu já montei o primeiro elemento. Como o objetivo nós fazemos também aqui uma aula muito extensa, né, o que comprometeria muito todo esse tempo também do nosso aprendizado e principalmente para quem está iniciando, o primeiro passo eu já dei. Então eu escolhi uma imagem legal e interessante para o background. Eu vou agora para o segundo passo, vou trazer uma segunda imagem aqui para dentro do meu Photoshop. Deixa eu pegar aqui, eu tenho algumas imagens da produção que foi feita. Deixa eu pegar essa aqui, por exemplo. Vou fazer o mesmo processo, vou arrastar ela aqui para dentro do Photoshop. Ele está me mostrando a proporção e eu dei um Enter. Ó, se eu precisar redimensionar ela, o atalho Ctrl T. Ctrl T de Tatu, eu consigo redimensionar a imagem. Então eu redimensionei ela, alguns detalhes, vou posicionar ela aqui, como tem um corte na imagem, vou deixar ela mais abaixo. E devo vir com uma ferramenta que é muito popular dentro da área dessa nossa criação digital, né? Então nós vamos trabalhar aqui, ó, do lado esquerdo na caixa de ferramentas, o quarto grupo de ferramentas. Percebam que quando ele tem esse detalhezinho no canto, eu tenho como ampliar as ferramentas. Então se eu deixar o botão apertado, ele vai me abrir outras opções. E eu vou utilizar nesse primeiro momento a varinha mágica. Então a ferramenta varinha mágica, eu vou fazer a seleção de algumas áreas. Olha só que facilidade. Quando eu clico, ele já seleciona algumas áreas da imagem para mim, ó. Então, se eu precisar fazer a seleção de várias áreas, o que eu posso fazer? Eu posso clicar uma vez e ver. Ah, ele está pegando uma região pequena. Aqui em cima na tolerância eu posso aumentar esse valor. Então, por exemplo, de 30 eu digitei agora 50. Eu clicando novamente, olha só como ele já aumentou a área de seleção na imagem. E assim, ó, com o Shift apertado, eu vou clicando em outras áreas, cuidando sempre para ele não pegar área demais. Então, eu vou clicando em algumas áreas. Se eu ver que ele está pegando muitos pontos, eu posso novamente reduzir o valor. Vou voltar aqui para o 30. Ó, então, a varinha mágica, ela serve para você fazer uma seleção de toda uma área. E aqui também no grupo da varinha mágica tem outra ferramenta que é a ferramenta de seleção rápida, que eu particularmente gosto bastante.
Então ela trabalha muito próximo da varinha mágica, só que essa eu só vou passando ó, pela área e ele já vai selecionando. Estão percebendo? Então toda essa área que está ficando pontilhada, esse tracejado, é a minha área de seleção. Sempre dentro do Photoshop, para eu ter um bom resultado de um recorte de uma imagem, uma manipulação digital, eu sempre vou trabalhar com a melhor seleção possível. Então, o resultado do trabalho que vocês estão fazendo, ele vai ser diretamente ligado com a qualidade da seleção que vocês fizeram. Tanto para um recorte, para uma edição, para uma criação de um post, para uma manipulação fotográfica, se alguém trabalha no ramo da fotografia, no ramo de edição de imagens. Então, estou fazendo uma seleção aqui ainda que rápida, mas a nível só de demonstrar para vocês. Ó, eu estou adicionando e removendo áreas. Sempre com o Shift eu vou adicionando áreas à minha seleção e com o Alt eu vou removendo áreas. Então, eu estou utilizando a ferramenta Seleção Rápida. Fiz uma seleção breve aqui na minha própria foto, para utilizar ela como um tema para minha postagem. Ó, então fiz toda uma área de seleção, mas né, a princípio ficou dentro do objetivo. Como eu falei aqui, o nosso objetivo é fazer algo mais rápido, só para exercitar um pouco, já ter uma primeira experiência com a ferramenta. E daí o que eu posso fazer nesse momento? Muitos dos que estão iniciando, possivelmente, fariam um processo que é um dos processos mais agressivos às imagens dentro do Photoshop, que é o quê? Eu pegar, né, eu posso clicar aqui com o botão direito para rasterizar a camada. Então eu estou dizendo que ela foi incorporada agora aqui esse arquivo. E eu poderia clicar com o botão Delete. Então o Delete ele faria isso. Ó. Ah, Marcos, eu consegui o que eu queria. Eu removi o fundo da imagem. Olha só que legal que ficou. Porém, você fez um dos processos mais agressivos da imagem. Que o que aconteceu? Eu deletei o fundo. Então esse fundo, teoricamente, ele foi embora. Não tem como voltar, a não ser que eu dê um Ctrl Z, claro. Mas esse fundo que eu deletei, ele ficou no nível irrecuperável da imagem. E agora, se eu for olhar alguns detalhezinhos, por exemplo, aqui que não recortou muito bem, esses cantinhos, questões de qualidade, eu não tenho como melhorar esse resultado. Por quê? Porque eu fiz um processo extremamente agressivo para a imagem. Então, sempre quando a gente vai trabalhar a lógica que eu ensino para os meus alunos, em todos os treinamentos, os cursos, as oficinas que eu dou, é sempre de a gente pensar no Photoshop, pensar nas ferramentas gráficas com um nível de recuperação de resultado melhor. Então, quando você for fazer um processo como esse, por exemplo, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar até o momento que eu não tinha removido o fundo, e nós vamos utilizar uma ferramenta que se chama máscara de camada. Então, aqui ó, do lado direito, embaixo das camadas, vai ter esse FX dos efeitos, e nós vamos ter a máscara de camada. Ó, eu clicando, ele vai criar uma máscara, só que ele criou errado, né? Ele criou ao contrário. Então eu tenho que inverter a minha seleção. Para inverter a seleção, Ctrl Shift I. Ó, eu inverti a minha seleção e agora eu vou aqui na máscara de camada. Eu fiz o que basicamente, né, o mesmo resultado de antes. Porém, o que aconteceu? Agora eu criei apenas uma máscara, eu não deletei o fundo da imagem. Ah, e o que muda, Marcos? O que muda no resultado? O que muda é que agora se eu vir aqui ó, com um pincel, com a ferramenta Brush, né, o pincel, o atalho é letra B de bola, eu vou ter ao lado da minha foto aqui, ó, eu vou até renomear essa camada, vou botar como Marcos. Né, vou botar até assim, para ficar mais claro, foto Marcos. Então agora ao lado da minha foto eu tenho esse outro elemento que ele está em preto e branco. Então essa máscara de camada sempre ela vai ser preto e branco. O que estiver em branco está evidente, o que estiver em preto está oculto. Então meu fundo ele está oculto, ele está em preto. Né? Ele aparece aqui na máscara de camada na cor preta. Então para esses detalhes que agora ainda estão aparecendo e eu quero ocultar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, deixar no primeiro plano a cor preta, vou pegar o pincel e eu posso fazer como se eu estivesse pintando essas regiões. Ó. Então isso, ó, se eu clicar com o botão direito, eu tenho aqui a precisão. Percebam que até para esse tipo de efeito, de acabamento, vocês não precisam, teoricamente, ter uma mesa digitalizadora. Eu até estou fazendo aqui utilizando o mouse, inclusive. Claro que com a mesa você vai ter uma habilidade, uma precisão melhor, você vai ter um pouco mais de segurança até em utilizar isso, né? Dá um pouco mais de agilidade também, mas isso não pode ser um limitador para você começar
a fazer suas criações na área do design. Ó, então vou fazer alguns recortes, estão percebendo, eu posso ampliar e reduzir aqui. Vou tirando alguns detalhes, esses detalhes que ainda aparecem aqui, melhorando o resultado. Eu poderia, né, defazer, tirar ali todos os detalhes, mas só para vocês experienciarem. Então, a partir do momento agora que eu tenho a máscara de camada, conforme eu vou colocando e reduzindo, eu vou melhorando esse resultado. Ó, então, aqui com o pincel em preto, eu vou sumindo, e se eu colocar o pincel em branco, eu vou retornando aquele resultado que tinha. Então, eu estou trabalhando na máscara de camada. O que vocês têm que ter muito cuidado, principalmente quem está começando e nunca utilizou a máscara de camada, você tem que cuidar para você estar com a máscara de camada selecionada e não a camada em si. Porque se eu estiver com a camada original selecionada e eu passar o pincel, eu estou pintando a camada. E não é isso que eu quero. Eu quero é trabalhar na máscara de camada para ocultar alguns detalhes só. Ó, então vou continuar aqui, só vou fazer esse acabamento e tirar esse detalhe. Então, eu basicamente, né, fiz um fundo, fiz uma imagem em primeiro plano. Como eu disse aqui para vocês, esse é o objetivo só de a gente ter uma primeira experiência com a ferramenta, de ter um começo. Então, agora eu vou só adicionar mais um texto aqui para fechar como se fosse a nossa primeira postagem, né? Então, com a ferramenta texto, ferramenta T, o atalho também é a letra T, eu posso clicar aqui e vou escrever meu texto. Eu estou escrevendo aqui Jornada Ser Designer. Com o Ctrl T também eu consigo redimensionar todos os elementos. E se eu for com a ferramenta texto, né, e selecionar toda a área do texto, eu consigo aqui também colocar, né, os valores do tamanho da tipografia. Eu tenho aqui, ó, nesse Azinho, eu tenho a configuração dos textos, então o tamanho da letra, o espaçamento entre a letra que eu quero. Eu vou colocar aqui um tamanho, ó, eu posso colocar um tamanho 60, 80. Vou colocar aqui um 80. Posso aplicar alguma cor, então se eu quiser, né, eu posso selecionar aqui todo esse texto que eu fiz e vir aqui também aplicar uma cor. Vou aplicar esse tom de azul. Vamos ver se vai ficar um contraste legal com o fundo. A princípio ficou interessante. Posso dividir o texto assim. Ó, então eu coloquei, né, já um elemento como se fosse um título. E agora ele criou também uma camada. Então tem a camada do fundo, uma camada da foto e uma camada do texto. Então, utilizando já desse princípio básico, eu consigo fazer um material que depois eu exportando, eu chego ele no nível, né, de ter um post bem aplicado, um post bem desenvolvido para a rede social. Nessa camada do texto ainda eu posso vir aqui, ó, no FX e aplicar alguns efeitos. Eu principalmente gosto muito de aplicar uma sombra projetada. Então vou vir aqui, ó, em sombra. Vou colocar um valor aqui de 10, um distanciamento de 10, só para dar uma quebra com o fundo, ó. E já melhorou bastante o meu resultado. Então eu vim aqui no FX sombra projetada, com a camada do texto selecionada. Então eu fiz o fundo, fiz a imagem, fiz ali a aplicação do texto. Vamos supor que meu post estaria finalizado aqui nesse momento. Eu poderia, claro, fazer muitas edições, fazer vários detalhes, mas não é o objetivo aqui. Nós fazemos uma aula muito extensa, uma aula muito comprida, já com muitas ferramentas, com muito, né, com um aprofundamento muito grande, mas o grande sentido é de que você já experiencie a ferramenta e desenvolva talvez seu primeiro post ou corrija algum detalhe, alguma informação que você esteja fazendo diferente atualmente. Então vamos supor que eu finalizei meu material. Agora eu preciso salvar, né? O correto, inicialmente, você vir aqui em arquivo, salvar como, que daí você salva no formato Photoshop, então você salva, né, você tem a opção aqui de salvar no computador, você vai salvar no local no seu computador para deixar preservado esse arquivo editável. E o finalizado mesmo que você vai postar, você vai exportar ele. Então nós vamos vir aqui, ó, em arquivo, exportar, e eu vou utilizar a opção salvar para a web. Então aqui também é outro segredo que muitos não utilizam. Por quê? Porque eu tenho várias opções de exportação de arquivo, desde exportação rápida como PNG ou outros formatos, e esse salvar para a web. Então salvar para a web é o mais recomendado, né? Como o nosso objetivo é salvar para as redes sociais, é levar para as redes sociais. Então vou salvar para a web
E aqui eu tenho algumas pré-definições. Então, a primeira delas eu posso deixar no formato PNG 24. Ele é um formato já otimizado também para as redes sociais. Ele dá um nível de qualidade legal. O que acontece? Outra recomendação que eu posso trazer aqui para vocês é que em alguns casos, quando vocês perceberem também que o arquivo ele está ficando muito pesado, outro formato também possível de ser utilizado é o PNG 8. Só que sempre dê preferência para o PNG 24. O PNG 8, vocês vão perceber que ele dá uma diferença gigantesca aqui, ó, de tamanho do arquivo, e ele perde muito nas gradações, ó. Então vai depender, estão vendo, ó, fica tudo pixelizado. Então esse formato aqui ele tem que ser usado com várias restrições, sim, tem que ter muito cuidado. E eu vejo muito o pessoal utilizando na área, aplicando nos seus materiais. Então, dei sempre preferência para o PNG 24, deixei a opção de transparência habilitada. Os padrões aqui nós já tínhamos configurado, né? Então, o perfil sRGB, formato de cor RGB, e vou deixar aqui as dimensões no mesmo formato. Feito isso, eu vou clicar em salvar e vou chegar até ao final com o meu arquivo finalizado no formato PNG já exportado para web. Então, o grande objetivo dessa aula prática era realmente esse, de você experienciar, conhecer um pouco da ferramenta por dentro. E agora eu gostaria muito que você fosse num material anexo, então vai ter um PDF em anexo a essa aula, na primeira aula da nossa jornada, com mais algumas orientações, tanto para você desenvolver esse primeiro exercício, essa primeira experiência com a ferramenta, e eu gostaria muito que você se visse desafiado para já fazer uma postagem dentro do nicho, dentro do tema que você escolher, seja bem tranquilo quanto ao tema, quanto à área que você escolher, não tem tanto critério já de nível de qualidade, lembrando que nós estamos começando a nossa jornada, mas eu gostaria que você aceitasse esse desafio de olhar as orientações no PDF em anexo e já de desenvolver esse seu primeiro post, esse seu primeiro material. Pode ser para sua própria rede social, pode ser já pensando em algum tema de algum cliente, e que você, né, postasse no seu Instagram, me marcando, pode ser lá pelos stories, @marcosramosdesign. Então você vai fazer esse exercício, fazer essa aplicação dentro da versão do Photoshop que você tenha, da ferramenta que você tenha, mas você vai fazer e vai me marcar @marcosramosdesign e pode botar nossa hashtag Jornada Ser Design, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar. Então, nós vamos ficando por aqui com essa aula 1 complementar, essa parte prática, que ela coincide muito com o conteúdo teórico, o conteúdo mais aplicado que foi falado na aula 1 em si, e nós nos vemos então no próximo encontro. Qualquer dúvida, deixe seu comentário logo aqui abaixo e também nos nossos grupos e nos nossos canais de comunicação. Um abraço!